Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Fala, povão coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube, torcedor. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre divisão de base. E a gente tem aqui com a gente a palavra, né, de um ex-jogador, né, que jogou no Santa Cruz, jogou também no Sport, no rival Santa Cruz, jogou na seleção brasileira, jogou em diversos clubes pelo Brasil como titular e tem moral para falar sobre categoria de base, até porque ele veio da categoria de base. Mas antes, torcedores, de a gente revelar quem é esse atleta que vai falar aqui no Cast Coral, a gente pede que vocês continuem nos ajudando, impulsionando o nosso canal, né? Nos ajudando, né? Fazendo como, torcedor? Deixando o teu like, teu joinha, se inscrevendo, você que não é inscrito, e acionando o sininho das notificações. A cada curtida, né? A cada likezinho, a cada joinha que você deixa, você está ajudando a impulsionar o nosso canal para que o YouTube pegue esse vídeo, pegue o nosso conteúdo e espalhe para mais pessoas conseguirem ver, torcedor. Então dá essa moral pra gente. Não custa nada deixar esse joinha aí para mais pessoas assistir e continuar nos ajudando para a gente cada vez mais estar trazendo conteúdo aqui sobre o Santa Cruz, sobre futebol, enfim. Que isso é a paixão do brasileiro, torcedor. Só que nessa escassez, né? A gente tem que estar sempre criando conteúdo e trazendo coisas boas para o torcedor do Santa Cruz. Aqui, ó, está nossas redes sociais: Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14, ali acima o logomarca da Jogo de Ouro. Jogo de Ouro é uma empresa de aposta que está crescendo na capital pernambucana, torcedor. Você vai aqui, ó, no primeiro link da descrição, você faz seu cadastro e põe esse código aqui, Coral20. Você já ganha R$20 para apostar na Jogo de Ouro. Inclusive, torcedor, no nosso Instagram tem lá um passo a passo sobre um sorteio da Jogo de Ouro. Você com apenas R$11 você concorre a um Chevrolet Sonic, a um iPhone 15 Pro Max e uma caixa da JBL, torcedor. Então, vai no nosso Instagram lá, a gente deixou o endereço aqui, você vê o passo a passo com apenas R$11, você garante, você concorre a todos esses prêmios só na Jogo de Ouro. Ali em cima está a logomarca da Deslube, torcedor. A Deslube tem a gasolina, a queridinha, que é aditivada, a gasolina Dura Mais, torcedor. Você põe a gasolina Dura Mais, ela além de ser barata, ela dá um rendimento muito bom no motor do seu carro. Então, tricolor que é tricolor, só abastece nos postos Deslube. O posto Deslube, ele é patrocinador oficial do Santa Cruz e do Cast Coral. Antes da gente passar para o conteúdo, né, principal, que a gente vai trazer esse ex-atleta para falar aqui, torcedor, a gente vai dar um boletim informativo sobre o Santa, tá? Aqui tá duas informações do jornalista e amigo Tassis Michel, da Rádio Transamérica. Ele primeiro informa que o zagueiro Paulo César, né, que foi um bom campeonato pernambucano pelo Santa, a sua rescisão já foi publicada e ele não é mais jogador do Santa Cruz. O Paulo César, bom jogador, torcedor jovem. O Paulo César, um baita zagueiro e foi muito bem nesse campeonato pernambucano. E a outra informação é sobre o Matheus Melo, né? Matheus Melo está de saída do Santa Cruz e deve ir para um clube de Série A ou Série B, mas o mercado do Matheus Melo, isso aqui o Tassis também está informando. O Matheus, que a gente trouxe essa informação durante a semana, e ele saiu de R$25 mil para R$35 mil, ou seja, o salário do Matheus Melo é R$35 mil, torcedor. E aí, o Santa Cruz tem que emprestar, fazer alguma coisa para esse custo aí não estar nas costas do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz já está arrumando um clube e é provável que o Matheus Melo vá para um clube de Série A ou um clube de Série B. E provavelmente deve voltar no ano que vem, caso não seja negociado, tá? E se ele for bem nesse clube, vai ainda mais atrair olheiros e mais clubes para que ele seja negociado. Vale salientar que a multa do Matheus Melo é de R$5 milhões, como informou o presidente Bruno Rodrigues. E falando, né, do conteúdo principal, que a gente está trazendo aqui um ex-atleta para falar sobre esse assunto, né, que é divisão de base. A gente está falando, torcedor, desse ex-atleta aqui, ó, o Ricardo Florencio.
conhecido no mundo do futebol, o Russo, torcedor. O Russo, ele é base, né? Ele foi da categoria de base do Sport. Ele surgiu lá no Sport. Chegou à seleção brasileira jogando pelo Vitória da Bahia. Então o Russo foi do Vitória, né? Foi para a seleção brasileira. Rodou o Brasil, jogou no São Caetano, jogou no Vasco, jogou no Santos. E todos esses times que o Russo passou, o Russo foi titular, torcedor. E também jogou no Santa Cruz Futebol Clube. O Russo jogou no Santa Cruz em 2007, torcedor. Naquele time que o Santa Cruz tinha em 2007, que foi rebaixado para a Série C. E o curioso, torcedor, que eu estava até comentando ontem com um amigo, e depois em um grupo de WhatsApp, que em todos os rebaixamentos do Santa, tanto de Série B para a Série C, que foram 2, né? Quanto os da Série A para a Série B, o Santa Cruz sempre teve um bom time. Faltava alguma coisa ali, salário, que era a principal coisa que sempre teve de atraso no Santa Cruz, era o fator principal que sempre no final culminava no rebaixamento. Se a gente for reparar o time de 2001, por exemplo, né, que o Santa Cruz foi rebaixado para a Série B, aquele time tinha Grafite, aquele time tinha o Wellington Amorim, aquele time tinha o Mauro, goleiro, que depois foi campeão brasileiro pelo Santos. Tinha Grafite, tinha Joãozinho, Luizinho Vieira, tinha Túlio Maravilha. Ou seja, era um bom time e foi rebaixado. O time de 2006, o time da Série A, também era um outro bom time também, que foi rebaixado para a Série A, foi rebaixado para a Série B em 2006. O time de 2016, que tinha Grafite, tinha Keno, tinha Arthur, Dani Moraes, João Paulo, ou seja, torcedor, William Corrêa, foi rebaixado também. O de 2017, que caiu da Série B para a Série C, também era um outro bom time. Esse time de 2007, né, que tinha o Russo, tinha o Amaral Farol Baixo, tinha também o Carlinhos Paraíba, tinha o Nildo, tinha o Cook, o Romeu, ou seja, era um bom time. Marcelo Ramos, era um bom time. Marquinhos Catarina, era um bom time, e sempre essa questão de salários atrasados culminava no final no rebaixamento do Santa Cruz. E onde é que a gente quer chegar com isso, torcedor? O Russo, ele recentemente, ele botou aí, né, no seu Instagram, e eu achei interessante. O Russo, como veio de divisão de base, né, o Russo citou a questão do Santa Cruz na década passada, torcedor. Onde o Santa Cruz, com a categoria de base, o Santa Cruz revelou o Gilberto, o Natan, o Memo, o Everton Senna. E ali o Santa Cruz tinha 70%, 80% do elenco da base, foi campeão pernambucano, tricampeão. O Santa Cruz saiu da Série D para a Série C, com a maioria desses atletas vindo da base. E o Santa Cruz, ele nunca mais teve essas revelações, torcedor. Por que nunca mais? O último jogador, torcedor, que o Santa Cruz vendeu vindo de suas categorias de base, foi o Elias Carioca em 2019. Já estamos em 2024. Antes do Elias Carioca, tinha sido o Raniel em 2016. Ou seja, de Raniel, que foi em 2016, onde foi vendido para o Cruzeiro, para o Elias Carioca, foram 3 anos. E do Elias Carioca até hoje, não tem mais ninguém, torcedor. Ou seja, Santa Cruz, ele parou com essa fábrica de atletas. Recentemente, teve 3 atletas que se destacaram no Sub-20 do Santa, e o Santa Cruz emprestou, negociou com o Cuiabá, o lateral Hernandes, e os 2 meias atacantes, Lázaro e David, torcedor. E aí a gente não sabe como foram feitas essas negociações. Inclusive o diretor de futebol, Francisco Salles, ele deu detalhes, né, quanto a essa questão aí, porque lá os atletas terão maior visibilidade, vão disputar mais competições, e isso para futuro pode ser que renda algo para o Santa Cruz. Pode ser que renda, porque também vai depender do desempenho dos atletas lá. Porque não adianta eles jogarem bem aqui e não forem bem lá. Certamente não vai ter proposta, não vai ter negociação. Então, o Francisco Salles disse que eles estão indo para o Cuiabá e futuramente, caso não renda lá, eles voltam. Inclusive, teve até um valor, né, de compensação financeira para o Santa Cruz, mas isso não foi revelado. O Santa Cruz não
emitiu nenhum comunicado para informar sobre esses atletas. Ou seja, e o Russo foi perfeito. O Russo disse que, ao invés de estar trazendo alguns jogadores que vêm do sul do país, metido a jogador, ganhando salários astronômicos, talvez na base tenha atletas melhores do que esses jogadores lá. E o Russo foi enfático. O Russo diz, porque trazendo jogadores de lá, de fora, ganha todo mundo. E é verdade, o Russo falou isso aí, o Russo foi perfeito. Tem a comissão A, comissão para um, comissão para outro. Ou seja, torcedor, o caminho, como o Russo falou, é a divisão de base. E o Russo tem moral para falar, né? O Russo veio da divisão de base, o Russo chegou à seleção brasileira, o Russo jogou nos melhores clubes do futebol brasileiro, o Russo jogou fora do Brasil também. Ou seja, o Russo falou porque ele tem know-how para falar e ele passou por isso. O Russo veio da divisão de base. Então, a gente vai mostrar aí para você agora o que eu era fã, né, velho? Eu sempre fui fã do bom futebol, né? A gente que gosta de futebol, a gente assiste jogos do Sport, a gente assiste jogos do Náutico, jogo do Santa Cruz, lógico, a gente tem que assistir, é o nosso clube do coração. Eu assisto jogo de time de fora, do exterior, do Brasil, a gente que gosta de futebol. E o Russo jogava muita bola, cara. Eu sempre digo, né, alguns jogadores que jogaram na década de 90, porque a década de 90, o sarrafo era molado, torcedor. Ali era a concorrência pesada. Então, alguns jogadores, né, que jogaram na década de 90, se fosse profissional, se fosse jogador na década de hoje, os caras seriam seleção brasileira fácil. O Sandro Barbosa, zagueiro, era um baita zagueiro também. O Russo dispensava comentário. O Russo foi seleção brasileira naquela época que o sarrafo era aumentado, que tinha Cafu, tinha Zé Maria, e o Russo era a seleção brasileira. Inclusive, o Russo iria para a Copa do Mundo em 98. Mas alguns problemas dele de contusão, alguns problemas extracampos, não deixou o Russo ir. Mas o Russo tinha condições sim. Então, assim, a gente vai trazer agora o que o Russo falou sobre divisão de base e ele menciona o Santa Cruz. O Russo falou porque passou por isso. O Russo jogou no Santa também. E na tela para vocês, antes da gente passar para o Russo, torcedor, deixa o teu like aí, deixa o teu joinha, que é muito importante para a gente. Se inscreve no nosso canal e aciona o sininho das notificações. Na tela, o Ricardo Florencio, conhecido no mundo futebolístico como Russo. Na tela, o Russo falando para você. Que é muito bom também. Tem outros e outros, cara. Então tem que dar oportunidade, mesmo. Parar de trazer esses caras que é metido a jogador, que chega aqui, porra, vai dominar a bola, cai por cima da bola. Às vezes eu tô assistindo os jogos em casa, quando eu vejo um negócio desse, dá vontade de quebrar a televisão por raiva. O cara ganhando 600 mil, porra, pisar na bola e outra. Treina a semana todinha, pô. Tu é doido, pô. Aí eu falando de base, cara, eu vou dar um exemplo aqui, não vou muito longe não, Santa Cruz. O Santa Cruz, pô, os caras foram, se eu não me engano, foi tricampeão pernambucano, 80% da base, pô. 80% da base. 80%, pô, Santa Cruz foi, eu acho que tricampeão, subiu, acho que da D foi pra C, ou da C pra B. Com a categoria de base, pô. 80% do grupo era da base. A obrigação de ser campeão de quem era? Do Sport, que tinha mais dinheiro, as contratações, cara. Mas o que é que fizeram? O Santa Cruz, com todo respeito, o Santa Cruz, a torcida, todos. Os caras viram que não tinha esse recurso todo e correu pra base e deu certo, pô. Tanto é que teve vários jogadores de qualidade, pô. Gilberto, Renatinho, Everton Senna, Caça-Rato, Flávio Caça-Rato, outros e outros, pô. E o que é que fizeram? Foram tricampeão pernambucano, subiram da B, conseguiram vários e deram um calor da porra, velho. Deram um calor da porra. Porque eu vou falar. Às vezes o clube passa por dificuldade, pô. Porque quer, pô. Tá entendendo? Porque às vezes os caras querem inventar. Porque muita gente, tu traz um jogador, por exemplo, do Sul, muita gente ganha e esquece que tem um ouro do lado, pô, na base. Tu tem um cara muito melhor, um cara mais qualificado. Aí traz um cara de fora porque ganha todo mundo, não existe. Tá entendendo? Eu acho que tem que fazer isso, pô, valorizar a base. Tem que valorizar
Torcedor não é bobo, torcedor entende de futebol, você tá pagando seu ingresso, mas você quer vitória e você sabe ali dentro quem é quem. Tá entendendo? Ninguém é bobo não. Mas é isso, cara, é isso. E é isso, futebol é isso.